Então, bom dia a todos e todas. Meu nome é José Carlos Sousa, sou diretor de Serviços de Projetos Educativos aqui na Direção-Geral de Educação. É com gosto que vos recebo aqui neste final de manhã, meio de manhã de terça-feira. Este é mais um webinar promovido pela Direção-Geral da Educação, no âmbito da Direção de Serviços de Projetos Educativos, com as questões ligadas à cidadania e desenvolvimento em cima da mesa para trabalharmos hoje também aqui nesta sessão. Gostava de saudar, antes de mais, a minha equipa que está a promover todo este webinar, o Rui Lima, a Isabel Lopes, a Ana Ricardo, a Emília e o Paulo, e também a nossa conferencista, que a Isabel Lopes já apresentará com maior rigor, mas dizer-vos que este tema que hoje aqui vamos trabalhar, violência sexual baseada em imagens, identificar e denunciar, é algo que nos tem chegado, quer através dos próprios alunos, hoje muito presentes também aqui, há uma série de salas de aula em direto com este webinar. Há uma outra particularidade dos webinars, é que são sempre recursos que ficam, todos eles são gravados, que vão para a página da DGE e, portanto, a partir do momento em que estão disponibilizados, editados, etc., servem como recurso. E aí vocês podem aproveitar partes ou o excerto completo daquilo que os conferencistas acabaram por dizer, daquilo que alguém acabou por colocar em cima da mesa, no sentido da existência de um maior esclarecimento sobre todas estas matérias. Nós aqui entendemos que temos que falar dos assuntos, que não há temas que sejam impróprios para falar. Nós entendemos que o esclarecimento, a capacidade crítica, a capacidade criativa, a capacidade de relacionamento, a capacidade de ter confiança e, essencialmente, de ter relações saudáveis, faz parte do género humano. E, portanto, dentro desse género, nós temos objetivamente que trabalhar para que todos nós, em todas as circunstâncias, nos consigamos sentir bem. E estas questões das imagens, que têm muito sido trazidas, eu diria, já antes da pandemia existiam, mas depois da pandemia trazidas mais para a discussão, são relevantes e são muito importantes para que falemos delas e para tentemos ajudar. O nosso contributo aqui é um contributo de ajuda, canais, tudo mais. Quero agradecer também a todos aqueles que colocaram questões. Eu vi as questões colocadas quando das inscrições, são muitas, e por isso também perceber que muitas dos professores e das professoras a quem saúde, que são sempre as molas catapultadoras de tudo isto, estão com os seus alunos na sala, uns, outros individualmente, mas dizer-vos que esta é uma matéria que pode e deve sempre ser discutida. Mas eu acho até que tem que ser discutida com os alunos e pelos alunos. Façamos sessões em que os alunos sejam os protagonistas, em que sejam os moderadores, em que sejam os conferencistas e em que nós ou outros especialistas que convidemos, estejamos à parte para fazer um enfoque final. Ao longo deste webinar, pretende-se explorar as dinâmicas da divulgação não consentida de imagens e que os jovens devem fazer como denunciar todo este tipo de partilhas online. Como é que isto se faz? Serão também abordados conceitos relacionados com o que é violência sexual. Muitas vezes falamos de determinados termos e não temos a percepção exata do seu conceito, da sua abrangência, daquilo que ele efetivamente encerra, como se expressa no mundo digital, esta violência, quais as consequências para as vítimas e como onde podem encontrar ajuda. Haverá ainda oportunidade para esclarecer questões previamente colocadas pelos jovens durante a inscrição. A nossa conferencista não vai dizer, perguntaram-me isto. Não. A nossa conferencista tem a noção exata das perguntas que vocês fizeram, de todos, e vai tentar, durante o webinar, ir respondendo a algumas delas na sua intervenção. Era uma intervenção que foi preparada também com o objetivo de poder corresponder e responder a algumas destas questões. Se houver algumas que fiquem por responder, estejam disponíveis no site da DGE, da Cidadania e Desenvolvimento, tem os nossos contactos e, portanto, podem sempre recorrer a nós perguntando, pedindo esclarecimento, pedindo apoio para alguma situação que eventualmente surja e, portanto, a partir daí será necessário e importante que nos façam chegar as vossas dificuldades, as vossas questões, as vossas dúvidas,
enfim, aquilo que impacta efetivamente a vossa vida, para que nós consigamos aqui deste lado poder dar alguma sugestão mais e alguma ajuda acrescida. Nota final para dizer que estes webinars, já o referi, que além de ficarem gravados e podem ser assistidos aqui ao vivo e a cores, como eu costumo dizer, têm a particularidade de trazerem conferencistas que nós genericamente ouvimos falar ou já estivemos em presença em algum webinar, em algum seminário, em alguma conferência. Mas este é um desafio para as escolas. É ter especialistas que possam frequentar a escola, que possam ir à escola e que possam colaborar com a escola. E com certeza que na vossa comunidade existirão pessoas dotadas para que possam também ajudar-vos nesta e nas outras questões que vocês têm no dia a dia. Era isto que gostava de dizer nesta fase inicial, sempre com uma palavra de esperança e um excelente dia para todos. Isabel, força. Obrigado. Ok, muito obrigada, José Carlos, pela introdução, pelo enquadramento deste webinar. Os temas que tocam as questões da igualdade de género, da sexualidade, têm sempre uma atenção especial e um cuidado especial. Queremos, acima de tudo, informar, sensibilizar e colocar os nossos jovens a refletir sobre aquilo que os rodeia e aquilo que eles querem para as suas vidas. Dizer-vos que o José Carlos já referiu, o webinar será gravado. Assim que haja disponibilidade no YouTube, eu também informo todas as pessoas inscritas do respectivo link e ficará também na página da Cidadania. Dizer-vos que não há chat, mas há o Q&A. Portanto, se ao longo deste webinar vos surgir alguma questão aí nas turmas que queiram ainda colocar a conferencista, no final poderá haver mais 1 ou 2 minutos que sirvam para esse fim. Falar agora da nossa conferencista, a doutora Cátia Pontedeira, é doutorada em Criminologia pela Faculdade de Direito da Universidade do Porto, portanto tem conhecimento nestas questões do direito, é investigadora do Centro de Estudos, perdão, do Centro Interdisciplinar dos Estudos de Género e é especialista nesta área dos estudos de género, nomeadamente ao nível do Instituto Europeu para a Igualdade de Género. Portanto, temos o nosso ecrã bem entregue. Obrigada, doutora Cátia, por ter aceito este convite e por estar disponível, por estar aqui nesta manhã, durante esta hora, a partilhar e a sensibilizar para estas questões da violência sexual com base em imagens. Obrigada, o ecrã é seu. Muito obrigada, muito bom dia, muito obrigada, doutora Isabel, muito obrigada também, doutor José Carlos Sousa e a todos e todas os colegas aqui presentes. Vou então começar por partilhar o meu ecrã para que possam acompanhar a apresentação em modo de ecrã com a tela cheia. E agora sim, permitam-me também um agradecimento mais formal à Direção de Serviços de Projetos Educativos da Direção-Geral da Educação, à equipa da Educação para a Cidadania, e dizer que é um gosto para mim e um privilégio poder estar neste formato online em contexto escolar. Eu, enquanto formada em Criminologia, iniciei o meu percurso de trabalho em contexto escolar, a trabalhar precisamente estas matérias com jovens, e portanto é com muito gosto que hoje, neste momento, estou aqui a entrar também novamente neste contexto escolar para continuar as reflexões nesta área que é tão importante. Portanto, esta apresentação é sobre violência sexual baseada em imagens. Vamos falar um bocadinho sobre o que é isto da violência sexual, como identificar estas formas de violência especificamente sexual através de imagens e também como reportar estas formas de violência. Recebi e li com muito cuidado todas as questões que foram colocadas nos questionários previamente divulgados e tentarei, ao longo da comunicação, claro, fazer aqui referência a algumas das questões que foram colocadas. Demais, deixo também o contacto aqui disponível para que possam, se surgirem questões a posteriori, ter essa ferramenta para que possamos continuar a comunicar, que nestas matérias é sempre muito importante que possamos continuar a conversar sobre estes temas. Portanto, o objetivo aqui é focar no que é a violência sexual. E, portanto, desde já, remeter o contexto de violência, e neste caso sexual, para atos sexualizados que são cometidos sem consentimento. E esta é uma expressão que vão ouvir falar várias vezes
ao longo do dia, ou ao longo desta apresentação, que tem de facto a ver com o consentir. O consentir é permitir, é querer algo, estar consciente e ter capacidade de tomar a decisão sobre o que quero ou não quero fazer. No que diz respeito à violência sexual, e também devo desde já dizer que falar sobre violência de qualquer forma é um tema muito difícil e, portanto, apelar a quem está desse lado, se não estiver confortável com o ouvir falar sobre estas formas de violência, que possa falar com alguém da sua confiança, parar a apresentação um bocadinho, colocar-se numa situação mais confortável, se assim for melhor, porque o mais importante é que estejamos bem. Portanto, muito importante que tomemos consciência também da nossa saúde e que tenhamos consciência que falar sobre violência não é fácil e ouvir falar sobre violência não é fácil. Também no contexto da violência sexual, estamos a falar de formas de violência íntimas, profundamente pessoais, e que, obviamente, não devem ser encaradas estas formas de violência como meras brincadeiras, porque, como vamos ver mais à frente, têm grandes impactos nas vidas das pessoas que são afetadas por estas formas de violência. E, portanto, temos de olhar para o contexto da violência sexual com seriedade e falar de todas estas matérias em contexto de turma, em contexto de conversas entre colegas, com pessoas da vossa confiança, sempre com a seriedade que este tema merece. E é isso também que peço então nesta sessão. Ora, então, estávamos a ver que falar sobre violência sexual é falar desde já de qualquer ato sexualizado que é feito sem o consentimento de uma das partes envolvidas. E este consentimento, então, é uma vontade que deve ser mútua, que deve ser livre, que deve ser esclarecida em relação a qualquer tipo de ato sexualizado e, portanto, em relação a qualquer tipo de comportamento, neste caso, em termos de comportamentos íntimos e sexualizados, e que devem ser queridos por ambas as partes. O que é que são então atos que se consideram enquadrados no âmbito da violência sexual, por não serem consentidos? Reparem. Por exemplo, beijos entre duas pessoas, no caso, que não sejam consentidos por uma das partes. Portanto, uma das pessoas estar a ser forçada para dar um beijo a outra pessoa é um ato considerado aqui um ato de violência sexual, sendo que, reparem, estes beijos não consentidos também integram beijos não consentidos em determinados contextos. Eu até posso estar com o meu namorado ou a minha namorada e, em determinado contexto, não querer estar a beijar aquela pessoa ali. Vamos imaginar que estamos numa sala de aula durante uma aula, por exemplo, não é um local à partida adequado para esta manifestação de carinho. Se uma das partes não quiser um beijo neste momento, isso deve ser respeitado. Caso não haja respeito por esta decisão de consentir ou não, não é? No sentido de não haver respeito por essa capacidade da outra pessoa dizer eu agora não quero, então estamos a praticar uma ação que é violenta. Porquê? Porque não houve esse respeito pela outra parte. Aqui a questão do respeito pela vontade da outra parte vai ser muito transversal aqui no contexto da violência sexual. E começamos então com este exemplo dos beijos, mas também podemos falar de toques íntimos, carícias. Se estas não forem consentidas por parte da pessoa que está a receber estes toques, estamos também no âmbito da violência sexual. E por isso, por exemplo, quando temos situações em que uma das pessoas está a tocar-me em partes que eu considero íntimas, sem o meu consentimento, sem a minha vontade de estar a ser tocada naquele momento, então isto também se enquadra no âmbito de um toque de ato sexualizado, não é? E, portanto, no âmbito de uma situação de violência. Outros exemplos, apalpar uma pessoa, não é? Ou tocar essa pessoa em zonas íntimas sem o seu consentimento. Portanto, esta é um exemplo muito típico, e cada vez mais presente no comportamento de jovens, por exemplo, em contexto de saídas noturnas, não é? Quando vamos a um bar, quando vamos a uma discoteca, infelizmente é muito frequente existirem estes tocares, aquela descrição de tocar sem querer, não é? O esfregar sem querer na outra pessoa, em alguma zona íntima, em alguma zona privada, para a sua própria excitação, para o seu próprio interesse e sem o consentimento da outra pessoa. Isto é obviamente muito negativo para a pessoa, porque está
a ter o seu espaço, o seu corpo invadido sem a sua permissão, não é? E, portanto, imaginem o que é tocarem na vossa pessoa, não é? No vosso corpo, no vosso espacinho mais pessoal, sem que vocês o queiram e sem que possam, naquele momento, impedir, não é? E por isso é que isto é considerado um ato de violência sexual, porque de facto eu não permiti aquele ato e por isso é que é enquadrado dessa forma. Outros exemplos: forçar a pessoa a se fotografar ou a se filmar em atos privados ou íntimos. Por exemplo, eu, no contexto de um relacionamento íntimo, hum, ter um relacionamento com outra pessoa e essa pessoa forçar-me a fotografar-me, por exemplo, em determinados contextos, numa determinada ida à casa de banho ou enquanto me estou a vestir, a forçar no sentido de coagir-me a fazer algo que eu não quero naquele momento, ou naquele dia, ou naquele contexto. Este forçar a outra pessoa, a coação que é utilizada, a tentativa de chantagem para esse fim, não é? A mesma coação que às vezes passa mais despercebida, com pequenas expressões como: porque é que tu não me mandas uma fotografia íntima tua? Eu gostava tanto de receber. Quando estes atos são forçados, são coagidos por uma das partes, então não há o consentimento de ambos, e isso não é uma situação saudável, não é? Quando existe este forçar, este coagir, de alguma forma, convencer a outra pessoa a fazer algo que a outra pessoa não quer, é porque não é, naquele momento, pelo menos, uma situação saudável e por isso temos de prestar muita atenção e ter muita atenção a essas situações que são significado de que naquele contexto está a existir uma situação de violência e, portanto, devemos procurar, obviamente, ajuda especializada. Já falarei disso um pouco mais à frente. Outras formas de violência sexual que às vezes não pensamos que elas existem. Eu tenho um relacionamento íntimo com um companheiro ou uma companheira e no seguimento de alguma intimidade eu quero ver pornografia, mas o meu companheiro ou a minha companheira não quer. E eu forço a visualizar esta pornografia. Eu insisto, eu digo: não queres, mas vais ver na mesma. Portanto, eu coajo a outra pessoa a este tipo de atitude, que aparentemente até pode nem implicar nenhum contacto físico entre as duas pessoas, não é? O estar a ver pornografia não implica necessariamente um contacto físico, mas é um ato de violência sexual também, no sentido em que eu estou a forçar a outra pessoa a visualizar conteúdos pornográficos, conteúdos sexuais, sem a sua vontade naquele momento, naquele dia ou àquela hora. E, portanto, neste contexto, devemos ter todas as red flags, não é? Como se costuma dizer, as bandeiras vermelhas, que de facto, se estamos num relacionamento íntimo em que existe este forçar, esta coação para algum tipo de comportamento, então temos de ter muita atenção, porque o relacionamento não é um relacionamento saudável, não é? Outros exemplos ainda de violência sexual. Aqui mais explicitamente envolvendo contactos físicos, não é? Relações sexuais que não sejam desejadas e consentidas por ambas as pessoas. Estamos até num relacionamento íntimo. Tenho um namorado, uma namorada, um flirt, tenho alguém com quem tenho um relacionamento íntimo e até quero ter algum tipo de relação sexual. Tudo bem, se for com o consentimento de ambas as partes. Se há uma das pessoas que não está bem certa se aquele é o momento, se devem dar naquele momento o primeiro passo, se não está confortável naquele dia, por alguma razão, se não se sente saudável naquele dia, se não se sente bem, então não devemos forçar esse relacionamento, tá bem? E portanto, ainda que seja uma pessoa com quem já tínhamos uma relação e até possa já ter existido algum tipo de relacionamento íntimo ou sexual, isso não significa que tenhamos o direito de forçar em todos os momentos que esse contacto sexual exista. Se há em algum momento, em algum dia, em alguma hora, que aquele contacto sexual não é desejado por ambas as partes, então não devemos forçar, devemos novamente respeitar a decisão da outra pessoa, não é?
Também aqui em relação às relações sexuais, aproveitar para dar outro exemplo, não é? Forçar ou tentar convencer a outra pessoa a atos sexuais específicos. Nós sabemos que as formas de contactos íntimos e contactos sexuais são múltiplas, portanto, existe uma grande diversidade sexual, sim, mas nem todas as pessoas precisam de experimentar todo o tipo de contactos sexuais, nem todas as pessoas querem experimentar todo o tipo de contactos e atos sexuais, e está tudo bem com isso. Deve existir sempre respeito. Eu posso perfeitamente ter um relacionamento íntimo em que há alguns atos sexuais que eu quero ter e há outros sexuais que eu não quero e posso até nunca querer. E está tudo bem com isso. Isso não significa que eu gosto menos dessa pessoa. Só significa que eu não estou confortável, por alguma razão, que não interessa qual, com aquele ato sexual específico. Deve haver sempre, do outro lado, este respeito pela minha decisão, não é? E esse respeito é o que vai dar o consentimento. A falta de respeito, então vai implicar o forçar, o convencer, o tentar coagir para que aquele contacto exista, e isso não deve, obviamente, ter lugar num relacionamento íntimo que se quer saudável, feliz, em que ambas as pessoas estejam realizadas, se sintam seguras, se sintam confortáveis com a outra pessoa, para que de facto possam ter vivências sexuais felizes, não é? E relacionamentos saudáveis. Outros exemplos também, que aqui vamos abordar mais especificamente também, no âmbito da violência sexual e das imagens, que já lá chegaremos, passa também por enviar fotografias de caráter sexualizado a alguém que não quer receber esse tipo de conteúdo. Portanto, estão a ver as nudes, eu sei muito bem que vocês sabem o que isso é, enviar nudes para quem não as solicitou, enviar nudes para apanhar a outra pessoa desprevenida no sentido de afetar, não é? Portanto, enviar nudes sem que a pessoa a quem eu estou a enviar queira receber aquele tipo de conteúdo. Isso também é forçar essa pessoa a ver um conteúdo que não está preparada, não quer ver aquele conteúdo e, portanto, também integra aqui no âmbito da violência sexual por ser sem o consentimento da outra pessoa. Eu estou a enviar, mas não sei se a outra pessoa quer receber, não é? E, portanto, quando eu faço isto, eu não estou a tomar em consideração a posição da outra pessoa, a vontade da outra pessoa. E isto integra também aqui o contexto de violência sexual. Reparem como todos estes exemplos têm a questão do não considerar o outro lado, não respeitar a decisão e os direitos também da outra pessoa. E isso é o que não pode existir na violência, seja ela sexualizada ou outras formas de violência. Nós enquadramos todo o comportamento violento como o comportamento que vai atingir, afetar os direitos da outra pessoa, não é? E temos de, no fundo, contribuir para erradicar essas formas de violência nos nossos relacionamentos. Gostava também de elencar, para já, que esta lista que aqui disponho de exemplos de violência sexual, como podem ver, alguns exemplos de violência sexual podem existir no contexto das relações íntimas. E, portanto, a violência sexual não acontece apenas entre pessoas desconhecidas. Não, muito pelo contrário. A violência sexual é uma forma de violência muito prevalente nos relacionamentos íntimos que são desejados. Portanto, eu tenho um companheiro e uma companheira e quero ter essa relação íntima. No entanto, pode, neste contexto de relação íntima, existir violência sexual também. E se isso acontecer, devemos procurar alguém para conversar sobre essa forma de violência, alguém para dizer que não estamos confortáveis com alguma situação que vivenciamos e nunca ficar com a experiência e com o medo e com aquele sentimento sozinhos, não é? E sozinhas, portanto, não ficar com aquela situação guardada cá dentro e falar com alguém sobre isso, que é muito, muito importante. As pessoas têm de perceber que, infelizmente, as situações de violência são comuns e, portanto, que as vítimas não estão sozinhas e terão sempre alguém do outro lado com quem possam confiar e conversar sobre estas matérias. Falarei sobre isto um pouco mais à frente também. Sobre a violência sexual, é também importante destacar, até porque vamos falar disso um pouco mais à frente, que também as tentativas de exercer violência sexual e as insistências que se fazem para que algum contacto sexual exista são também elas formas de violência sexual.
Ou seja, mesmo que não tenha existido propriamente o ato sexual, o facto de haver uma insistência, uma tentativa da outra pessoa forçar, uma tentativa da outra pessoa convencer e estar sempre a bater na mesma tecla, tentar convencer a outra pessoa, esta insistência para que exista um beijo, um toque íntimo, uma relação sexual, isto por si, só, com muitas aspas, esta tentativa já é uma forma de violência e não deve ser encarada com naturalidade, tá bem? Nenhuma destas formas de violência, nenhum destes atos que vocês aqui veem, são atos naturais em relacionamentos íntimos. Isto são atos errados, são atos que não queremos ter nos relacionamentos íntimos, são atos que mostram que o relacionamento, seja íntimo ou outro tipo de relacionamento, não é um relacionamento saudável e, portanto, são, obviamente, atos que nós queremos erradicar das nossas experiências e das nossas vivências. Vamos então avançar para aqui, para a especificidade da violência sexual. E gostava de vos apresentar aqui um estudo do qual eu faço parte, que está disponível também online. Se procurarem Estudo Nacional sobre a Violência no Namoro 2025, vão encontrar esta capa do estudo, que é um estudo promovido pela UMAR, União de Mulheres Alternativa e Resposta, que todos os anos vai explorar como é que está a situação da violência no namoro em contexto juvenil. Portanto, no ano 2025, reunimos respostas a um questionário de jovens como vocês que estão deste lado, portanto, jovens com idades compreendidas entre os 11 anos e os 20 anos, num nível de escolaridade entre o 7º ano e o 12º ano, para compreender um pouco mais o que é que acham sobre a violência no namoro, incluindo, claro, aspectos relacionados com a violência sexual, que é aquilo que vou focar. O estudo nacional tem muitas formas de violência no namoro integradas, portanto, fala da violência psicológica, fala também da violência física, fala também da violência através das redes sociais, o controle destas redes sociais, por exemplo, e inclui também a questão da perseguição e da violência no contexto da sexualidade, que é aquilo que vamos falar já a seguir. Este estudo do ano de 2025 reuniu respostas de mais de 6.000 jovens e, portanto, fomos a escolas, a sessões, como vocês estão agora, e reunimos então estes contributos de muitos jovens para procurar compreender um pouco melhor, afinal, o que é isto da violência no namoro para jovens. Ora bem, sobre a legitimação, ou seja, jovens que não consideram como errado, não consideram como violência um determinado comportamento. E focando aqui especificamente na violência sexual, o nosso inquérito, este estudo, demonstrou que 34% dos e das jovens, a quem nós perguntamos, das pessoas, aliás, a quem nós perguntamos se consideravam que determinado comportamento que nós estávamos lá a exemplificar era ou não uma situação de violência sexual no contexto de namoro, verificamos que, na verdade, das respostas, temos em cada 3 jovens, um ou uma daquelas pessoas não considera o comportamento enquanto violência sexual. E sim, eram comportamentos, todos os questionados, relacionados com a violência sexual. E, portanto, se vocês pensarem em 3 colegas, um desses 3 colegas, um em cada 3 colegas que vocês tenham, um em cada colega de turma que vocês tenham, não considerem enquanto violência sexual, por exemplo, pressionar a outra pessoa para beijar em público num local que essa pessoa não quer. Um em 3 dos vossos colegas considerará que não é violência forçar um parceiro íntimo a ter relações sexuais num determinado dia. E, portanto, com isto vocês podem perceber que, de facto, nós temos de mudar aqui um bocadinho a nossa concepção sobre a violência sexual. E é muito importante trabalharmos isto em contexto de escola. É muito importante que vocês possam, com professores e professoras, com colegas, discutir afinal o que é isto do consentimento e como é que eu faço para dar o meu consentimento para determinada ação. E se vocês pensarem bem, o consentimento não é nada assim tão difícil. Nós conseguimos, nas nossas interações entre pessoas, entre colegas, entre
enfim, todas as interações que nós vamos fazendo no dia a dia, eu sei muito bem quando é que a outra pessoa quer continuar a conversar comigo ou não, quer estar comigo ou não. Vocês conseguem perceber isso, porque já têm muita experiência de interação humana, não é? Já têm muitos anos de vida de experiências de interações. Na sexualidade, esta interação é igual. Eu consigo perceber quando é que a outra pessoa está desconfortável com um determinado comportamento. E se eu consigo perceber isso, então eu não devo continuar com aquele comportamento. Eu devo respeitar aquele momento e respeitar que aquela pessoa não está a dar o consentimento numa determinada altura e, no fundo, respeitar a sua decisão, não é? E, portanto, é muito importante discutir o consentimento em contexto de aula, em contexto de escola e em contexto também de colegas, para que possam de facto explorar este palavrão, não é? E explorar o que é que isto significa quando falamos de violência sexual especificamente. Quando olhamos mais concretamente para os dados da legitimação, no mesmo relatório, nós fazemos uma análise das respostas de pessoas que se identificam com o género feminino, de pessoas que se identificam com o género masculino e também pessoas que se identificam com outros géneros. Portanto, daquelas pessoas todas que participaram no nosso estudo, que vos disse foram mais de 6.600 pessoas, o que nós conseguimos perceber sobre a violência sexual, especificamente, está aqui destacada nesta caixa amarelo, é que de facto a legitimação é muito maior por parte de rapazes. Isto não quer dizer que os rapazes sejam responsáveis pela violência, nem que as raparigas não legitimam a violência, nem queremos sequer criar discussões deste tipo. Todas as pessoas que não respeitam os direitos da outra pessoa são responsáveis por um ato de violência, independentemente do seu género. Mas também aquilo que nós sabemos pela experiência e pelos estudos que vamos fazendo é que esta forma de violência afeta de uma forma desproporcional mais as meninas e as mulheres, e isto tem a ver também com todo um contexto histórico e cultural que com certeza vocês já ouviram falar, que tem a ver com as desigualdades, as relações de poder, o patriarcado, tudo isso tem aqui influência sobre como é que nós pensamos as meninas, as mulheres e os rapazes e os homens. E tudo isso tem influência aqui no conceito da sexualização do corpo de uma mulher ou de um homem. Vocês provavelmente repararão que é muito mais frequente, por exemplo, nas campanhas de perfumes, em determinadas campanhas publicitárias, existir uma grande sexualização das mulheres, através, por exemplo, de imagens com mulheres que têm roupas que levam a pessoa a olhar para partes sexualizadas do seu corpo, através de imagens que se pretende retirar a identidade da mulher e colocar o foco da pessoa que está a observar aquela campanha nas suas partes mais íntimas ou numa zona sexualizada do seu corpo, tudo isso contribui para uma certa normalização da violência sexual e é isso que nós temos de erradicar, não é? Portanto, nós não podemos legitimar é normalizar, é considerar como normal determinado comportamento sexual e como vocês podem ver, é fundamental que se discutam estas questões entre jovens e pessoas adultas, porque de facto estes dados de pessoas que consideram normal o pressionar para beijar, o pressionar para ter relações sexuais, são dados que nos devem deixar alerta, no mínimo, não é? E deixar com este bichinho para temos de falar sobre isto. Entre nós, jovens, não queremos que isto continue assim e, portanto, temos de conversar sobre estas matérias, porque conversar sobre violência sexual é ajudar à sua prevenção, não é? No sentido de conversas sérias sobre formas de violência, é ajudar também à sua prevenção. Este estudo aborda também questões sobre a vitimação, ou seja, dos jovens com quem nós nos cruzamos, quantos e quantas sofreram alguma destas formas de violência sexual. E verificamos que, da nossa amostra, 821 pessoas jovens, estamos a falar com média de idades de 15 anos, está bem? Portanto, são jovens adolescentes. 821 destes jovens já tinham experienciado alguma situação de violência sexual prévia, alguma das formas de violência sexual que nós abordamos neste questionário. E, portanto, é uma forma de vitimação também bastante prevalente e temos de saber o que fazer quando somos vítimas destas formas de violência sexual, não é? Globalmente falando.
Agora vamos entrar um bocadinho mais especificamente na violência sexual baseada em imagens, que é aquilo que nos traz aqui hoje também. Ora bem, antes de mais dizer que a violência sexual pode ocorrer no mundo offline ou no mundo digital, não é? No mundo online. O mundo offline é o mundo que todos nós vivemos de uma forma muito presente, o mundo online nem toda a gente está presente de forma mais ou menos vincada, mas cada vez mais, pelo uso da tecnologia que tem crescido ao longo do tempo, cada vez mais estamos também presentes com uma vida online. E é fundamental nós sabermos que esta vida que nós temos online não pode diferir da vida da pessoa que nós somos no mundo offline. Não é por no mundo online ser tudo mais rápido de comentar, de colocar um like, de colocar uma crítica, de fazer um forward ou um share, não é? No sentido de partilhar ou encaminhar uma determinada mensagem. Não é pelo facto disso ser no mundo offline, no mundo online, desculpem, que eu devo deixar de lado a minha essência, não é? Se há algo que eu não diria a uma pessoa no mundo real, em frente àquela pessoa, porque sei que a poderia magoar ou ofender, então eu também não o posso fazer ou não o devo fazer no mundo online, não é? No digital. Não é pelo facto de eu não ter aquela pessoa à minha frente que eu não sei, e vocês sabem, que estão a causar dano naquela pessoa. E por isso devemos sempre, antes de publicar algo, antes de responder, antes de colocar um comentário, pensar sobre aquilo que estamos a fazer e pensar, eu faria isto se a pessoa estivesse à minha frente, não é? Portanto, ter muito cuidado na forma como nós abordamos aqui o mundo online, porque muitas vezes, pelo facto de ser tudo facilitado, às vezes anónimo, não é? Agimos muito rápido e sem pensar, e às vezes sem pensar nas consequências que isso pode ter também para o futuro e para a outra pessoa que está a receber esta mensagem, esta imagem, este comentário, o que seja. E, portanto, dentro deste conceito de violência sexual no mundo digital, vamos entrar também nas formas de violência que incluem chantagens, incluem coerção, não é? A pressão para, incluem ameaças e também inclui aqui a partilha ou divulgação não consentida, incluindo mensagens, vídeos, são ou imagens íntimas. Aqui vamos focar um bocadinho mais ao longo da sessão a questão das imagens, a partilha de imagens não consentidas, não é? A partilha de imagens que tenham a ver com violência sexual, mas não esquecer que também a partilha de mensagens e de vídeos e até de sons também é uma forma de violência, está bem? Portanto, não é apenas as imagens, mas também outro tipo de conteúdos aqui mais voltados para outro tipo de abordagem, por vídeo, por som ou por mensagem escrita até. Sobre isto, gostava de vos partilhar aqui alguns exemplos, do que é a violência sexual baseada em imagens e para já dar aqui uma definição breve e geral, não é? Que é esta que está aqui, a cor de laranja. A violência sexual baseada em imagens inclui a partilha ou a divulgação de imagens íntimas ou sexualizadas sem o conhecimento e o consentimento da outra pessoa. Portanto, o que estamos a falar é uma partilha de uma imagem que é sexual, portanto, pode ser uma imagem da pessoa com pouca roupa, sem roupa, em contactos íntimos sexuais, ou uma imagem especificamente do peito da pessoa, ainda que tenha roupa, mas esta partilha e divulgação sem o consentimento da pessoa, tá bem? Isto é violência sexual. Eu agora vou-vos trazer aqui vários exemplos para falar especificamente de afinal o que é isto e para que vocês possam também pensar o quão prevalentes ou não são estes exemplos que eu aqui vou dar e se tiverem alguma questão, disponham sempre do contacto. Portanto, temos aqui vários exemplos. Por um lado, a partilha em redes sociais, por exemplo, de imagens íntimas sexualizadas de uma pessoa que eu não conheço. Portanto, eu vi uma imagem sexualizada e vou partilhar para ridicularizar, para comentar o corpo daquela pessoa, para comentar a expressão, a forma como a pessoa está vestida, a forma como a pessoa está na imagem. O que quer que seja, a partir do momento que eu estou a partilhar estas imagens íntimas, com estes objetivos, não é? De uma pessoa que eu não conheço, isto não deve ser feito, não é? Isto é um ato violento, porque a outra pessoa não deu o consentimento para a sua imagem estar a ser publicada e publicitada dessa forma, ok? Outro exemplo, mais comum do que a partilha em redes sociais, mas que também é violência sexual, é muito importante falarmos sobre isto, é o mostrar a colegas estas imagens íntimas. Portanto, eu vi
eu recebi uma imagem sexualizada de uma pessoa que eu não conheço, é uma rapariga que está seminua, por exemplo, e eu recebi aquela imagem, eu nem sei quem é sequer, eu vou mostrar aos meus colegas e ridicularizar e rir-me sobre aquela imagem? Não, isso também é forma de violência sexual. Eu estou a contribuir para que aquela pessoa seja agredida pelo facto da sua imagem estar a ser partilhada. Portanto, eu não posso nem devo mostrar a outros colegas estas imagens. Se eu recebi estas imagens, já vamos ver a seguir na parte o que é que podemos fazer, o que eu tenho de fazer é automaticamente denunciar aquela imagem, bloquear eventualmente aquela pessoa e não partilhar, não mostrar, porque isto é promover uma continuidade, é uma bola de neve. Vocês sabem muito bem, vou-me escusar de dizer que o que vai para a internet e o que é partilhado através destas formas, não é, de conversação ou de redes sociais, muitas vezes é difícil retirar, não é? Quanto mais eu partilho, quanto mais eu mostro, quanto mais eu me rio sobre aquelas imagens, hum, como se fosse uma grande brincadeira, mais difícil vai ser retirar estas imagens e, no fundo, retirar estes conteúdos do meio digital. E obviamente que isto tem graves consequências para a pessoa que está a ser aqui ridicularizada e cuja sua imagem, que é sua, está a ser partilhada neste tipo de contextos, não é? Portanto, isto tem graves consequências para a pessoa, claro. Outros exemplos aqui também que gostaria de partilhar convosco. Partilhar ou mostrar a colegas, vamos ter sempre estas duas ideias presentes, ou partilhar na própria mensagem, não é? Na própria rede de conversação, ou partilhar com outras pessoas, ou com um grupo de pessoas, ou então mostrar ou divulgar no próprio telemóvel, mostrar literalmente a imagem do telemóvel. Ambos os comportamentos são errados e esta partilha ou mostrar de imagens íntimas sexualizadas que eu recebi é um comportamento errado. Ou seja, eu recebi numa aplicação de conversa, no WhatsApp, num Telegram, num Messenger, no próprio Instagram, num contexto de uma conversa com outra pessoa, essa outra pessoa enviou-me uma fotografia íntima. Eu recebi aquela imagem. A pessoa mandou para mim porque queria me mandar, ok? Tudo bem. O que eu não posso fazer com isso é partilhar e mostrar a outros colegas aquela imagem íntima que eu recebi. E porquê que não? Porquê que isto é errado? Então, porque a pessoa enviou para mim, confiando que só eu é que ia ter acesso àquela informação. Eu não posso divulgar esta informação porque aquela pessoa partilhou comigo e não com mais ninguém, não é? Se aquela pessoa quisesse partilhar com várias pessoas, essa pessoa tem todo o direito de o fazer. Eu não tenho o direito de partilhar algo que foi apenas partilhado comigo, não é? Porque efetivamente isso constitui aqui uma forma de violência sexual e de desrespeito para com aquela pessoa. Outro exemplo também que gostava aqui de destacar. Estou num contexto, vamos imaginar, de uma chamada, em videochamada, ok? Com um companheiro ou com uma companheira íntima. Estamos numa conversa íntima, numa conversa sexualizada, que naquele momento está a acontecer, e uma das partes captura o ecrã ou faz uma gravação de imagens íntimas sem a autorização da outra pessoa e divulga estas imagens. Para já, só a simples, entre aspas, captura de ecrã ou gravação de imagens sem que a outra pessoa saiba que naquela chamada está a ser gravada ou que estão a ser retiradas capturas de ecrã, isso não deve ser feito. Temos sempre de perguntar primeiro se podemos tirar print screens àquela chamada, se podemos gravar essas imagens íntimas. Muito menos podemos, obviamente, depois divulgar essas imagens íntimas que capturamos, não é? Porque isso é também um comportamento violento e que não respeita a outra pessoa. Temos aqui vários exemplos, ainda mais. A criação ou esta captura, gravação de imagens íntimas, ainda que com autorização, mas uma posterior divulgação sem consentimento. Portanto, eu estava num contexto de uma chamada íntima, uma chamada, uma videochamada, em que autorizei a captura de um determinado print screen, ok? Num determinado momento, uma fotografia, mas não autorizei que ela fosse divulgada. E isso também é forma de violência sexual baseada em imagens. Exemplos também que outros que possamos abordar. Mostrar nudes que eu recebi por parte de um parceiro ou parceira íntima e mostrar estas nudes a outra pessoa sem o consentimento de quem me enviou. Obviamente, também forma de violência sexual.
Partilhar estas nudes sem o seu consentimento, partilhar através do WhatsApp, para grupos de conversas, partilhar para o Telegram, tudo isto são formas de violência sexual que não devem ocorrer. Tirar prints de uma chamada de vídeo íntima ou sexualizada sem o consentimento da outra pessoa, ou até não respeitar determinada regra estabelecida para o envio de imagens íntimas. Eu posso querer enviar uma nude para o meu namorado ou a minha namorada e nós concordarmos que depois de eu enviar, ele ou ela vê, mas não vai guardar. Se isso não for respeitado, então estamos também num contexto de violência, não é? Se eu tirei uma fotografia, enviei uma fotografia e pedi para aquela pessoa nunca partilhar com ninguém, isso deve ser respeitado. Se não o é respeitado, estamos também num contexto de violência. E não estamos só num contexto de violência, vamos já ver, estamos num contexto de crime, está bem? E o crime é a partilha dessa imagem sem o consentimento dessa pessoa, o enviar ou o não cumprir com aquilo que foi concordado entre ambas as partes, não é? Finalmente, também gostava de vos falar de uma realidade que está a ser emergente, que são os deepfakes, ou seja, as falsificações grosseiras, de aspectos íntimos de uma pessoa sem o seu consentimento. E criar estas imagens ou vídeos deepfakes, ou divulgar ou mostrar, tudo isso são formas de violência sexual. Vamos dar um exemplo simples. Peguei numa imagem sexualizada de uma modelo e coloquei-lhe em cima, não é, de forma grosseiramente falsa, a cara de uma pessoa que é minha conhecida para a ridicularizar e para a rebaixar, por exemplo, seja qual for o objetivo, não é? Tudo isso são exemplos de formas de violência sexual, baseada em imagens que devemos reprimir, não é? Devemos, de alguma forma, erradicar. Uma das perguntas que vocês tinham aqui enviado nos contextos de chat prévio é se recebi uma nude, se eu posso mostrar esta imagem a amigos. Claro que partilhar nas redes sociais pode parecer mais óbvio, mas eu posso só mostrar ali a alguns amigos próximos. Não, nunca. Aquela pessoa enviou aquele conteúdo só para mim e por isso eu não posso partilhar sem a sua autorização com outras pessoas. Se o fizer, estou a incorrer num crime e há consequências muito graves para este tipo de comportamento. Já lá vamos também. E, portanto, é muito importante aqui mencionar também que o que começou por ser uma partilha consentida pode tornar-se violência. Ou seja, eu posso estar num relacionamento ou a começar um relacionamento, num flirt, e eu posso querer enviar uma fotografia para outra pessoa, uma fotografia íntima para outra pessoa, e eu envio para essa pessoa. Se essa pessoa a quiser receber, não há nada de errado com este comportamento. Embora, claro, um parênteses aqui, obviamente que eu devo escolher muito bem com quem quero partilhar imagens íntimas. Da mesma forma que tenho de escolher muito bem com quem quero ter um relacionamento íntimo ou com quem quero ter um relacionamento sexual, não é? Portanto, e se eu não vou ter um tipo deste relacionamento íntimo ou sexual com qualquer pessoa, óbvio, porque prezo o meu corpo, prezo a minha identidade, prezo a minha pessoa, então também não vou partilhar com qualquer pessoa estas imagens. As pessoas com quem eu vou partilhar estas imagens são pessoas em quem eu tenho de confiar, eu tenho de conhecer suficiente para poder confiar, não é? E se eu partilhei desta forma consentida e outra pessoa queria receber estes conteúdos, está tudo bem. Começou por ser uma partilha consentida. A pessoa enviou porque queria a alguém que queria receber. Tudo bem com isso. O que não pode acontecer, e passa a linha para um contexto de violência é se essa imagem é mostrada ou reenviada sem a permissão da pessoa que a capturou, não é? Se temos alguém que é pressionado a continuar a enviar mensagens, por exemplo, ou imagens, ou se alguém guarda ou usa a imagem para, por exemplo, utilizar chantagem, não é? Portanto, sempre que a minha imagem é utilizada de alguma forma sem o meu consentimento, sem o consentimento de todas as pessoas presentes nessa imagem, então nós passamos de uma partilha que até pode ter iniciado de forma consentida, mas que se pode tornar num contexto de violência, ou que se torna num contexto de violência aqui nestes exemplos. E, portanto, com isto devemos ter muita, muita, muita atenção, e escolher muito bem e ter muito cuidado com as partilhas que também fazemos online, não é? Mas sobre estas formas de violência sexual, também gostava de vos dizer
que a partilha e a divulgação destas imagens tem diferentes objetivos, nenhum deles razoáveis, nenhum deles justificação para estas formas de violência. Podemos estar a falar de divulgar estas imagens para humilhar a outra pessoa, para rebaixar a outra pessoa, para difamar a outra pessoa, para controlar, ganhar alguma atenção ou até para obter dinheiro. Nós temos o que está também mencionado abaixo, o contexto de sextortion, que é a pessoa convence alguém a mandar imagens íntimas e sexualizadas e depois pede dinheiro em troca de não divulgar essas imagens. Já tenho a seguir essa informação. Jamais pagar para a não divulgação de imagens, porque infelizmente o pagar para aquela imagem não ser divulgada não resolve, porque quem tem a intenção de obter dinheiro não vai parar de pedir dinheiro, e por isso não vai funcionar o pagamento, não é? Podem acontecer em muitos contextos, inclusive também um dos contextos em que acontece muitas vezes esta violência sexual baseada em imagens tem a ver com o término das relações. Nunca se esqueçam que vocês até podem estar num relacionamento íntimo, num determinado contexto, e que esse relacionamento íntimo, se terminar e aquela pessoa tiver más intenções, pode existir esta violência através da partilha de imagens íntimas. Pode ocorrer, embora obviamente não deva, e é crime se isso acontecer, e portanto temos de ter muito cuidado, de facto, com estes términos da relação e com eventuais partilhas que possam ser feitas. Se forem feitas, devem ser denunciadas, porque obviamente que essa partilha de imagens íntimas não consentida é sempre crime, e já vos vou mostrar que tipo de crime é que é. Só dizer que estas plataformas online de que estamos a falar é igualmente grave partilhar este tipo de imagens em redes sociais, assim, comuns e amplamente conhecidas, não é? E vistas por toda a gente, como o Facebook, o TikTok, o Instagram, o Snapchat, redes sociais que depois toda a gente pode ver aquele conteúdo, mas que também é muito grave, igualmente grave, a partilha deste tipo de imagens em aplicações de mensagens e, por exemplo, partilhar só, entre aspas, com o meu grupo de amigos mais próximos. Partilhar só com um determinado grupo de Telegram. Isto é igualmente grave, é crime e não pode acontecer. Vocês não podem partilhar este tipo de conteúdo, mesmo que não tenham sido vocês a criar o conteúdo, só receberam e vão partilhar. Isto é crime, está bem? Portanto, não pode acontecer. Quem são as pessoas envolvidas? Só para dar nota aqui de quem é que vai estar, quem é que está envolvido neste tipo de crime. Temos, obviamente, a pessoa que sofre estes atos, que é a vítima. Temos a pessoa que pratica estes atos e partilha ou divulga os conteúdos, mas depois temos um outro grupo de pessoas muito grande, que são todas as pessoas que recebem estes conteúdos e ou interagem com estes conteúdos, gostando, comentando, fazendo um forward, a enviar para outras pessoas, e ainda as pessoas que não fazem nada. E estas pessoas também fazem parte do contexto de violência. Quem não faz nada neste contexto está a compactuar com aquela violência. E por isso o apelo que deixo a toda a gente é: falem com as pessoas, digam que aquele comportamento é errado, que não deve acontecer, denunciem estas imagens e, essencialmente, não partilhem, não é? Estas imagens. Isto porque provoca na pessoa, nas vítimas, consequências muito graves, consequências que podem ser a curto prazo, a médio prazo e a longo prazo. Estamos a falar de questões muito sérias, estamos a falar de emoções que podem ir da vergonha ao medo, à tristeza, à ansiedade e levar a consequências na vida da pessoa problemáticas, consequências que são múltiplas, não se esgotam nestes exemplos que aqui temos, não é? Pode levar ao isolamento da pessoa, dificuldades de concentração, problemas no contexto escolar, problemas até em termos da própria saúde e claro, situações mais graves ainda de consequências que podem até levar a tentativas de suicídio e efetivos suicídios, e por isso é que nós devemos ter tanto cuidado com estas formas de violência. O que é que podemos então fazer? Quando somos vítimas destas formas de violência, através do abuso de imagens, e da partilha destas imagens íntimas. Em primeiro lugar, falar com um adulto de confiança. Esta pessoa pode ser um professor, uma professora, um familiar, um outro profissional no contexto escolar, auxiliar de educação, psicólogo, psicóloga, enfim, uma pessoa em quem vocês confiem, não é? Se possível, guardar provas daquela partilha de imagens não consentida. Guardar print screens, por exemplo.
ou tentar tirar fotografias ao telemóvel que tenha aqueles conteúdos. No caso disto acontecer online, denunciar às plataformas, denunciar a imagem, denunciar a conta que fez aquela divulgação e, muito importante, sempre, para que as vítimas não se sintam sozinhas e não tenham de passar por todas aquelas emoções sozinhas, contactar linhas de apoio especializadas. Do outro lado, vão ter pessoas especialistas sobre aquela matéria e que já conversaram com muitas vítimas e vocês vão perceber que não aconteceu só a vocês, não é vossa culpa, não é culpa da vítima, não é pela vítima ter partilhado uma imagem e depois aquela imagem ter sido usada sem o seu consentimento, que isso é responsabilidade dela, não, é responsabilidade das pessoas que partilharam sem o seu consentimento, está bem? É muito importante que a vítima possa ter este apoio emocional, psicológico e até jurídico, se for importante. Apresentar queixa formal, nunca fazer qualquer tipo de pagamento. Gostava de vos falar também aqui da linha de internet segura, que tem este site que vocês veem aqui de internet segura, onde podem denunciar estas situações, podem denunciar até de forma anónima, sem assim entenderem, e esta plataforma, como gera muitos casos destes e gera cada vez mais casos destes, tem protocolos mais especializados para remover ou para tentar remover este tipo de conteúdos do formato online, tá bem? Para as pessoas que recebem estes conteúdos, não a vítima, mas todas as outras pessoas com quem estes conteúdos são partilhados, jamais partilhar e continuar a divulgar. Não comentar, não colocar like, não fazer o share, não fazer o forward e parar, travar aquele loop, não é? Da internet. Denunciar a plataforma, informar a vítima, se conhecermos a vítima, informar de que a sua imagem está a ser utilizada sem o seu consentimento e incentivar outros colegas, outros amigos a não divulgar e a apoiar a vítima de forma empática, porque é muito difícil lidar com estas situações neste tipo de contexto que depois se arrastam na vida daquela pessoa, não é? Já vos disse que é possível denunciar anonimamente estes conteúdos nas respectivas plataformas. Denunciem a foto ou o vídeo, denunciem a conta e depois de denunciar, bloqueiem. Deixar de seguir aquela conta, deixar de seguir aquele determinado tipo de conteúdo ou aquela pessoa e bloquear até o contacto, se for o caso, não é? Se é uma pessoa que está a partilhar este tipo de imagens íntimas, não é uma pessoa que respeita os direitos humanos e, portanto, não deve fazer parte das nossas vidas, não é? Isto porque, muito importante destacar que estas formas de violência todas são crime. Eu não vou deter-me muito tempo a explicar que tipo de crime é, mas só para vocês saberem, são crime que têm consequências legais, consequências muito graves em termos de aplicação de medidas, nomeadamente pena de prisão, está bem? Portanto, não estamos a falar de brincadeiras, não estamos a falar de comportamentos que passam despercebidos, são comportamentos criminais que estão criminalizados no nosso Código Penal. Muito importante destacar que é ainda mais grave e a pena é ainda mais severa no caso destas imagens íntimas serem partilhadas entre parceiros íntimos ou ex-parceiros íntimos, partilhadas sem o consentimento, não é? Quando falava um bocadinho do término das relações e depois alguém partilha aquelas imagens íntimas que havia recebido como vingança ou para humilhar outra pessoa, para magoar outra pessoa, para ridicularizar outra pessoa, nesse contexto de relações de intimidade, o crime é ainda mais grave e, portanto, não podemos compactuar com este tipo de ação jamais. Desde 2024, deixei também aqui esta nota que vai haver, com certeza, mudanças legislativas nesta matéria, porque houve uma diretiva da União Europeia que disse a todos os países da União Europeia: vocês têm que tornar crime público e autónomo a divulgação destas imagens e também a produção, manipulação ou adulteração deste tipo de imagens de forma pública, ok? E, portanto, todos estes comportamentos que vocês aqui veem já são crime e vão passar a ser, em muito breve período de tempo, crimes ainda mais graves, também pelo uso cada vez mais da tecnologia e a partilha, não é? Através das redes sociais, crescente, está, claro, implica mudanças legislativas mais drásticas para, de alguma forma, responder à necessidade deste crime e desta gravidade que é partilhar imagens sem o consentimento da pessoa que está nessa imagem, não é? Imagens, vídeos, mensagens, sons, etc.
E terminava deixando apenas esta mensagem, porque também responde a algumas questões que foram feitas, no sentido de, se eu enviar uma imagem, eu estou a contribuir para esta forma de violência. A nossa imagem é nossa, não é? Seja íntima, seja qualquer tipo de imagem, a nós nos pertence. E, portanto, nós podemos fazer com a nossa imagem aquilo que acharmos que é melhor para nós, com todas as ressalvas, claro, de escolhermos muito bem quem queremos ter na nossa vida, não é? Mas ninguém tem o direito de usar essa imagem contra nós. Ninguém tem o direito de usar uma imagem íntima e partilhar uma imagem sexual ou íntima sem o meu consentimento, tá bem? Quem quer que o faça ou quem quer que não denuncie, que veja e ria e se comente e partilhe, todas essas pessoas estão a incorrer num crime. Mesmo as pessoas que não capturaram aquela imagem e que só estão a partilhar o seu conteúdo, só estão a enviar para outras pessoas, isso também é crime. E, portanto, quando estas redes de mensagens chegar até vocês, jamais partilhem, porque se partilharem, se continuarem a partilhar, se continuarem a interagir com esta imagem, estão a cometer também um crime, como eu acabei, de elencar. Espero que esta breve apresentação tenha sido útil para esclarecer aqui algumas das questões que pudessem ter. Se continuarem a ter questões e gostarem ainda de continuar estas conversas, deixe novamente o meu contacto e agradeço, claro, muito a todas as pessoas pela vossa atenção. Espero que esta apresentação seja um mote para que vocês conversem mais sobre estas matérias, para que conversem em sala de aula sobre a violência sexual, sobre relacionamentos íntimos e principalmente sobre relacionamentos íntimos saudáveis. Muito obrigada a todos e a todas as pessoas pela presença e participação. Obrigada. Muito obrigada, doutora Cátia. O feedback é excelente. Eu acho que a comunicação foi fantástica, tocou nos pontos fundamentais, chamou a atenção para os nossos jovens e para as nossas jovens da importância do consentir, do ter do outro lado alguém que realmente está a dizer sim, não é um nim. Portanto, é realmente um consentimento, até para dar um beijo. Portanto, e é de pequenino que se costuma dizer que se torce o pepino, o velho ditado. E, portanto, desde muito jovens, nós devemos de educar as nossas crianças para respeitar o outro, para saber comunicar, para saber ouvir, para ler aquilo que nos estão a dar do outro lado e, portanto, para promover relacionamentos saudáveis entre amigos, entre colegas, entre parceiros, em futuros relacionamentos, porque é isso que todos nós queremos. Nós queremos estar confortáveis na relação que temos, nós queremos confiar na outra pessoa e que a outra pessoa confie em nós, nós queremos que a outra pessoa nos respeite e nós temos que a respeitar. Portanto, eu acho que a mensagem foi essa. Eu vou finalizar agradecendo mais uma vez a excelente comunicação que a doutora Cátia nos deixou. Desafiar-vos a vocês desse lado, quando este webinar estiver disponível no YouTube, que o divulguem, que o partilhem com as famílias, com os pais, com as mães, com as pessoas que cuidam dos jovens, para que eles também estejam alerta e para que eles também sensibilizem para estas questões. Falar às vezes da sexualidade parece complicado, mas é muito importante. Os nossos jovens não terão todos iniciado a sua vida sexual, as suas relações íntimas, mas quando o fizerem, quando chegar esse momento, estarão muito mais conscientes daquilo que devem esperar do outro lado, do respeito que devem ter para com o outro e receber do outro. Portanto, muito obrigada e nunca se esqueçam, não partilhem e denunciem. É muito importante, porque se nós fizermos conta que não vemos, estamos a ser coniventes com uma situação de violência e, portanto, também nós estamos a praticar essa mesma violência. Obrigada a todos que estiveram desse lado por nos darem atenção. Obrigada à doutora Cátia mais uma vez. Esperamos ter de volta nos próximos webinars. Foi um prazer esta hora de conversa. Muito obrigada.